Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós leremos o texto da palavra de Deus somente em um versículo nessa noite, no qual me fundamentarei para a mensagem. Evangelho de João, capítulo 20, nós leremos o versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez, a fim de que memorizemos o texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Toda a igreja, vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, paz seja convosco. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta noite. Pai, nenhum de nós tem justiça própria, nenhum de nós é melhor do que qualquer pessoa, nenhum de nós é aceito pelo seu desempenho ou pela sua postura diante de Ti. Nós somos pecadores lavados no sangue de Cristo, e somos aceitos por causa da obra do Senhor Jesus. Pai, nós merecíamos que Tu nos jogasses, nos lançasses no inferno, mas Tu nos amaste, ó Deus, antes da fundação do mundo, e deste por amor de nós aquele que Tu tinhas de melhor, aquele, ó Deus, que é o Filho amado, no qual Tu te comprases até hoje, aquele que é um contigo desde a eternidade. Tu o enviaste ao mundo e o fizeste um de nós, sem pecado, sem deixar de ser um contigo, e Ele deu a vida na cruz por nós. Pai, para encher de esperança o nosso coração, Ele venceu a morte, para mostrar para nós que de fato a sua vitória foi consumada na cruz. Agora, Senhor, fala poderosamente ao nosso coração, que nós entendamos que a ressurreição tem implicações práticas poderosíssimas para a nossa vida. Que ela nos impacte poderosamente nesta noite. E que nós sejamos renovados pelo Teu Espírito, que fala na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs. Todos vocês sabem que a batalha era milenar. Desde que nossos primeiros pais pecaram, a morte se tornou vitoriosa. Dia após dia, em cada família de Israel, quando se levantava um varão, seus pais se perguntavam: será este o escolhido do Senhor? Será este aquele que vai libertar o seu povo da escravidão do pecado? Será este aquele que vai vencer a morte? E durante milhares de anos vimos grandes batalhas. Alguns dos grandes generais da história do mundo sucumbiram diante da morte. Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, Júlio César, Carlos Magno, dentre outros, nenhum delas pôde vencê-la. Também os mestres das religiões humanas ou de filosofias humanas, Buda, Confúcio, até Moisés, servo de Deus, tombaram diante da morte. Mas talvez você pensasse que os grandes homens de Deus venceriam a morte. E qual não é a nossa surpresa quando olhamos para a história da igreja e sabemos que João Calvino foi sepultado, Charles Spurgeon foi sepultado, Ashbel Green Simonton foi sepultado bem pertinho de nós. É claro que a morte já tinha perdido em 2 assaltos na sua luta, porque Elias e Enoque não passaram pela morte. Mas na plenitude dos tempos, o Filho de Deus do céu baixou. Uma vida íntegra Ele
demonstrou. No auge da sua vida adulta, a hora do confronto chegou. A morte se excitou. Arvorosa se levantou. Na cruz o Cristo ela cravou. Ela pensou que o Rei da Glória ela dissipou. Mas no terceiro dia, um anjo do céu baixou. A pedra ele rolou. O Espírito no Cristo soprou. Da morte ele se levantou. A vitória ele nos legou. O Senhor Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E porque ele ressuscitou, começou o culto da igreja cristã. E esse versículo que vos li trata do primeiro culto da igreja de Cristo. Os discípulos não sabiam o que aconteceria ali. Mas ao olharmos para este texto maravilhoso da palavra de Deus, depois que o Cristo venceu a morte, nós o vemos encontrando pela primeira vez com seus discípulos que estavam trancados, morrendo de medo no Sinédrio. E ele se apresenta a eles como Cristo ressurreto, aquele que cumpriu as suas promessas e venceu a morte. E ao olharmos para esse versículo 19, nós aprendemos aqui algumas bênçãos da ressurreição. A ressurreição não é algo que nós celebramos somente na Páscoa, mas ela é essencial para a nossa salvação. E ela define o rumo da nossa vida como cristãos, durante todos os dias da nossa existência. A ressurreição é uma bênção, e porque Cristo ressuscitou, você hoje é abençoado. Ao olharmos para o texto da palavra de Deus, a primeira bênção da ressurreição que ele nos apresenta é um novo começo. Primeira bênção da ressurreição é a bênção de um novo começo. Olhe para o versículo, diz assim o texto da palavra de Deus. Ao cair, vamos ler comigo até a palavra semana. Vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro culto da igreja cristã não foi um culto matutino. Foi um culto nesse horário que nós estamos aqui. Ao cair da tarde, daquele que era o primeiro dia da semana. Veja bem que Jesus ressuscitou para marcar o novo tempo. Qual era o dia de culto no Antigo Testamento? O sétimo. O povo trabalhava e no Shabá, sábado significa Shabá e significa descanso. No sétimo dia, o povo descansava. Mas no Novo Testamento, para nos mostrar que Jesus supera todas as coisas, Cristo trabalhou e deu a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então agora nós não terminamos a semana com descanso. Nós começamos descansando na grande salvação e na grande ressurreição que Ele nos deu. A ressurreição nos dá a bênção de um novo começo. Um novo paradigma, uma nova realidade. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era o sétimo. No Novo Testamento, é o primeiro. No Antigo Testamento se chamava Shabá, o dia do descanso. No Novo Testamento se chama domingo ou dominico, que significa dia do Senhor. Não é o nosso dia. É o dia em que o nosso Senhor venceu a morte, venceu a tumba, para nos dar vida eterna, para nos dar esperança, para nos dar significado, para transformar o nosso coração. E a partir deste dia, o primeiro dia da semana, a partir daquele primeiro culto, todos os domingos, a igreja de Cristo Jesus se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade, porque como a Bíblia diz lá em Hebreus, Ele é o nosso descanso. E por isso nós já começamos no descanso, começamos adorando, nós terminávamos adorando antes, mas agora começamos com a adoração, porque Cristo morreu e ressuscitou, Deus é a primeira prioridade da nossa vida, e nós começamos no primeiro dia da semana, exaltando, glorificando, adorando aquele que nos amou e deu seu Filho para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados.
Primeira bênção da ressurreição. Um novo começo. É por isso que depois você pode ler lá, em 1 Coríntios 16, 2, que Paulo vai dizer que no primeiro dia da semana, cada um tinha que separar do fruto do seu trabalho uma oferta, para que quando ele chegasse para a campanha missionária, não precisasse ser recolhidas ofertas missionárias. Mas no primeiro dia da semana, as pessoas iam ao culto, separavam dos seus lucros e davam seus dízimos e suas ofertas. Lá no livro de Apocalipse, bem no início, Apocalipse capítulo 1, se eu não me engano, versículo 10, João vai dizer que ele estava exilado por causa do nome de Jesus, na ilha de Patmos, e ele diz: e eu achei-me em espírito no dia do Senhor. O livro de Apocalipse foi revelado ao apóstolo João num domingo, no dia do Senhor. Dia em que João estava, ainda que exilado, em espírito de oração, de adoração, em comunhão íntima com o Senhor. Dia no qual ele tinha parado tudo para adorar seu Deus em espírito e em verdade, para glorificá-lo e para dizer que porque Cristo morreu por ele, o Senhor não era o fim da sua semana, mas o Senhor era o começo de uma nova realidade. O Senhor era o começo da sua vida. O Senhor era a maior bênção que ele tinha. Louvado seja o nome de Jesus. A ressurreição nos dá a bênção de um novo começo. É por essa causa que a nossa confissão de fé de Westminster defende com tanto afinco que nós paremos tudo o que fazemos no domingo, para no dia do Senhor adorarmos ao Senhor, porque esse dia não nos pertence mais. Nós sabemos, amados irmãos, que a lei cerimonial judaica não vale para nós. Nós não fazemos sacrifícios de animais. Nós sabemos que a lei civil judaica não vale para nós. Nós não apedrejamos um jovem porque ele responde seus pais. Mas a lei moral resumida nos 10 mandamentos não serve como instrumento de salvação para nós, mas como expressão de amor a Deus e como expressão de amor ao próximo. E no Novo Testamento nós continuamos separando um dia, agora pela prática de Jesus, o nosso Redentor, o primeiro da semana, para adorá-lo, para ter comunhão íntima com Ele, para buscá-lo sobre todas as coisas. É por isso, amados irmãos e irmãs, que quando nós vamos eleger presbíteros e diáconos, eu publico no boletim um texto da Constituição, e a Constituição da Igreja Presbiteriana diz que para você votar em alguém para presbítero e diácono, essa pessoa tem que ser assídua nos trabalhos. E se você votou em alguém para presbítero e para diácono e ele não está assíduo nos trabalhos, você tem que procurar, porque você votou nele. Meu irmão, o que está acontecendo? O irmão é liderança, não estou vendo o irmão diácono aqui. O irmão é liderança, tem que dar um exemplo. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros, para estimularmos-nos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Irmãos, desde os primeiros dias da igreja cristã, já tinha gente que gostava de fazer do domingo um dia seu, e fazer o que se lhe dava na cabeça, e não priorizar o dia do Senhor. É por isso que você já vê no primeiro culto da igreja cristã, Tomé faltou, e Jesus apareceu. E é sempre assim: no dia em que você falta, Deus manda um avivamento, Deus manda uma palavra impactante, e você perdeu aquela bênção. E de repente então, Tomé falta do culto e fala para ele: o Senhor apareceu no culto. Ele fala: de jeito nenhum eu acredito. Se eu não botar a minha mão, o meu dedo na sua mão e a minha mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. No domingo seguinte, no segundo culto da igreja cristã, Jesus aparece novamente e diz: paz a vós outros. E então Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E ele fala: porque você me viu, acreditou? Vem cá, põe seu dedo na minha mão e minha mão no seu lado. Não seja incrédulo, seja crente. E aí ele diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
É por isso, querido, que você está aqui nessa noite e não está olhando no celular, procurando saber qual é o resultado do seu time de futebol. Imagina, jovem querida, você está aqui na igreja e aí um rapaz te chama para jantar. Ele vai fazer a corte, vai começar a conversar com você, e ele começa a dizer para você palavras de amor maravilhosas, mas o time dele está jogando a final do Campeonato Brasileiro. E ele falou assim, eu tenho que sair com ela logo, porque tem outro rapaz da mocidade de olho nela, e se eu não sair, ele chega primeiro. Né? Então ele esqueceu do time e marcou para sair com você no dia do final do campeonato. Mas de repente ele está lá conversando, você é linda, seus olhos são maravilhosos, sua pele me fascina, você é uma bênção de Deus. De repente ele está aqui no fone, gol! E ele para dar licença aqui, vai olhar no celular. Como é que você vai ficar? Você vai falar, peraí, esse cara quer me namorar, ou ele quer ver o time de futebol que ele está torcendo? Agora imagine você aqui, veio adorar a Deus e está pensando no time de futebol. Quem é o maior amor da sua vida? Nada contra o futebol, irmãos, eu sou brasileiro e gosto muito de torcer, mas nós entramos aqui, Deus é nossa prioridade. Então você não tem que ficar preocupado, desesperado com a conta que você tem que pagar amanhã. Como é que você vai responder fulano? Você não pode cantar os cânticos hinos de maneira displicente. Tem gente que canta assim, meu Deus, que amor. Pelo amor de Deus. Domingo à tarde, durma um sono antes de vir para o culto. Nós temos que nos preparar para esse momento. Esse é um momento de intimidade nossa com o Senhor. E nós temos que nos preparar para entregar o melhor. Então nós entramos aqui com expectativa. Nós vamos cantar, minha alma cantará, aleluia. Nós cantamos com todo o nosso ser. Deus não precisa de nós, sejam cânticos, sejam hinos, nós adoramos em espírito e em verdade, com decência e ordem, entregando o nosso coração. E nos preparamos para ouvir a palavra. Lutero dizia, eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo é o Senhor. Então eu não posso ter uma atitude displicente enquanto eu estou ouvindo a mensagem, porque o Espírito Santo está falando comigo através das Escrituras. Tudo que nós fazemos na igreja hoje é uma implicação da ressurreição. É só porque Cristo ressuscitou que você está aqui. É por isso que quando está na hora de você vir para o culto e Satanás manda um monte de gente boa, chega lá na sua casa faltando meia hora para vir para o culto. Oh, cheguei aqui. Você fala, gente boa, vamos todo mundo para o culto. Hoje eu vou adorar meu Deus. Ah, eu vou embora, então vai embora então. Hoje é dia de adorar meu Deus. Ele é a prioridade da minha vida. Se você quiser, a gente janta depois do culto. Mas hoje eu vou adorar o Senhor, porque Ele me amou. Cristo deu a vida na cruz por mim. Ele ressuscitou. Ele é a minha esperança. É por isso que quando você estiver na igreja e o pastor estiver pregando, e quem estiver do seu lado vier conversar com você, faz assim, ó. O Senhor está falando. Você fala comigo depois. O pastor autorizou. Calado. Boquinha fechada. Deus está falando comigo na pregação. Nada pode te atrapalhar de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estamos aqui para um novo começo, porque Cristo ressuscitou, Deus é a prioridade em sua vida. Você adora publicamente no começo, e do começo ao fim, você adora o tempo todo, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar, porque Ele ressuscitou, você tem vida eterna. Então eu quero desafiar você, leve a sério o dia do Senhor. Tente dormir um pouco mais cedo no sábado à noite.
Tente descansar no domingo à tarde, para vir para o culto à noite. Quando for embora daqui, anote o tema e as divisões do sermão. E se sair com gente da igreja, rola um bate-papo sobre a mensagem. Qual foi o tema do sermão que o pastor falou? Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o segundo ponto? Qual foi o terceiro? Houve alguma ilustração que chamou sua atenção? Houve alguma coisa que se aplicou à sua vida? Algum pecado seu foi confrontado? Você foi chamado a se arrepender? O Senhor consolou seu coração em alguma tristeza que você tinha? A palavra te encheu de esperança, te renovou, te reavivou? Queridos, é isso que lá em casa a gente tenta fazer quase todos os domingos. A gente sai daqui de manhã, eu sento com os meninos. Qual foi o tema do sermão? Qual foi o primeiro ponto? Antigamente tinha gente que não sabia nada, mas foi aprendendo. E agora, primeiro ponto é esse, segundo ponto, terceiro, quarto. E de repente a gente começa a meditar nas Escrituras. E a Escritura começa a sondar o coração na conversa pessoal. Algum pecado foi confrontado? Alguma palavra foi de esperança? A mensagem foi muito forte. Papai, a mensagem hoje foi punk, papai, foi dura. Papai, hoje o Senhor quebrantou meu coração. E de repente a conversa começa a acontecer. E o Senhor senta na mesa, pessoal. E a bênção de Deus se manifesta ali. Então começa aqui e continua lá fora. Deus quer que você viva todos os dias diante da face do Senhor, em comunhão íntima com o Senhor. Aqui você recebe o banquete para continuar se alimentando depois que sair daqui. Que Deus te dê a bênção de entender que porque Cristo ressuscitou, você pode começar de novo. Se você chegou aqui e tem vivido uma vida podre, uma vida de pecado, uma vida de falsidade, uma vida de disfarçatez, eu gostaria de lhe dizer que se você se arrepender dos seus pecados hoje e crer em Cristo Jesus, você pode começar de novo. Esse evangelho começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João começa um novo Gênesis, por isso ele fala de princípio. Marcos também, no princípio do seu evangelho, diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles estão comparando seus livros com Gênesis para mostrar que o evangelho é um novo começo. A ressurreição traz um novo começo, traz uma nova realidade, traz um novo relacionamento com Deus. Eu espero em Deus que nesse culto, ao ouvir o evangelho, você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e comece de novo. Que Deus te dê a bênção de um novo começo, em nome de Jesus, amém. Que bênção é a ressurreição. Ela tem tremendas implicações práticas para a nossa vida. Primeira bênção da ressurreição, um novo começo. Segunda bênção da ressurreição, a vitória sobre o medo. Segunda bênção da ressurreição, a vitória sobre o medo. Eu vou perguntar, Igreja Unida, qual é a segunda bênção da ressurreição? Vamos lá? A vitória sobre o medo. Olhemos para o mesmo versículo ainda. Nós vamos ler até a palavra judeus. Vamos lá. Ao cair, todos comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam literalmente tremendo de medo. Você se lembra que quando o Senhor Jesus foi preso, todos eles fugiram. Na noite anterior, Pedro disse que jamais negaria Jesus. Ele disse: eu estou pronto a ir até a morte pelo Senhor. Ele se comparou com os discípulos e disse: esses daí talvez neguem o Senhor, mas eu jamais, eu estou pronto a morrer por ti. Só para que na madrugada da quinta-feira, algumas horas depois, se cumprissem o que Jesus disse, as palavras que Jesus disse. 3 vezes perguntaram a Pedro se ele era um dos discípulos de Jesus. Na segunda ele negou. Depois disseram para ele: você tem o sotaque de Galileu. Ele negou. Na terceira até xingou palavrão. E quando Jesus passou e olhou para ele, ele saiu e chorou amargamente, amedrontado, morrendo de medo. Os discípulos estão trancafiados no cenáculo dizendo: mataram o Senhor, agora vai sobrar para nós. A coisa vai complicar para o nosso lado. E Jesus entra ali no meio para dizer paz para eles.
E é impressionante que esse Pedro, que estava morrendo de medo nesse dia, 50 dias depois, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, com línguas de fogo sobre a cabeça deles, Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e prega sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, e o arrependimento e a salvação pela fé em Jesus, com grande intrepidez. E Deus converte 3.000 pessoas naquele sermão. O que aconteceu para mudar um homem medroso em um homem cheio de coragem em apenas 50 dias? Foi porque eles viram que o seu Senhor venceu a morte. Queridos, a ressurreição era impactante demais. É por isso que Paulo ficou tremendamente escandalizado com o Evangelho. Porque Deuteronômio 21, 23 dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, Cristo estar no madeiro significava que ele era um amaldiçoado. Como é que ele ia crer em um amaldiçoado? Em segundo lugar, ele era fariseu de fariseus. E os saduceus eram liberais, teologicamente, não criam na ressurreição. Mas os fariseus acreditavam em ressurreição, mas eles acreditavam que haveria somente uma ressurreição final, em que todos ressuscitariam no último dia. Então, na cabeça farisaica de Paulo, era impossível Cristo ter ressuscitado. Mas quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mostrando que quem persegue a igreja, persegue Jesus. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Ele fica cego, Ananias ora, ele é curado. E agora, a partir daí, ele passa a ser um dos grandes defensores da ressurreição. Por que isso acontece, queridos? Porque os discípulos experimentaram a ressurreição. E quando eles viram a ressurreição, eles agora não precisam ter medo de nada e nem de ninguém. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, conta que Tiago, irmão de Jesus, o viu ressuscitado, que Pedro viu Jesus ressuscitado, que João viu Jesus ressuscitado, que ele, Paulo, como nascido fora de tempo, viu Jesus ressuscitado, que 500 pessoas num culto, de uma só vez, viram Jesus ressuscitado. E nenhuma dessas pessoas desmentiu. Queridos, é impossível que 20 pessoas sustentem uma mentira a vida inteira sem voltar atrás e contar a verdade. Agora 500 pessoas viram Jesus e morreram professando até o final de suas vidas. Aqueles homens foram impactados com o poder de Deus. Eles viram a ressurreição de Cristo. Esse foi o último dia que eles tiveram medo. Agora, eles vão crer até o final. Eles vão crer a ponto de dar a vida por Jesus. Porque, como diz o hino que cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Preste atenção, se Jesus morreu por você, Ele ressuscitou, e Ele é soberano, e Ele é o teu Senhor, preste atenção, você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Você não precisa ter medo de diabo, você não precisa ter medo de homem algum. O seu Senhor é o soberano do universo. O reverendo Abraham Kuyper muito bem disse que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. O seu Senhor é o Senhor de tudo quanto existe. E Ele te ama e deu a vida na cruz por você. Ele ressuscitou. E Ele diz que todas as coisas que Ele fizer vão cooperar para o seu bem. Ele diz que a vontade dEle para você será boa, perfeita e agradável. Então você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Pois o Senhor que te ama deu a vida na cruz por você. E na sua vida nada acontece por acaso. Nada. Tudo acontece na sua vida de acordo com o plano soberano do Senhor. É por isso que quando os discípulos estavam com medo, porque tinham deixado tudo, com medo de passar necessidade, Jesus diz para eles lá em Lucas 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não tenha medo de não ter o que comer, porque Deus deu o reino para você. Você vai reinar com Jesus eternamente.
ainda que passe por breves privações aqui. É por isso que há aquelas mulheres lá em Mateus capítulo 28 que foram à sepultura e viram aquele anjo que brilhava como um relâmpago, que deixou os soldados espavoridos, estarrecidos e calados, tremendo de medo. Elas viram o anjo e o anjo disse a elas: não temais, sei que buscais aqui aquele que foi crucificado, mas por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, vinde ver onde ele jazia. A ressurreição veio para arrancar o medo do seu peito, para que você pare de viver com medo, porque quando você crê em Cristo Jesus, os seus pecados foram perdoados, e até quando você tropeça, Deus te dá a bênção do arrependimento e você pode voltar para Jesus. Nada te separa do amor de Deus, nada te separa do amor de Cristo, nada te arranca das mãos do Senhor. Você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Nada na sua vida, querido, surpreende o Senhor. É como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39, que eu preguei aqui na segunda-feira: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, se nem a morte nem a vida, o que é desemprego? Ou tomar um fora de alguém que você gostava? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem coisas do presente, nem o que vai acontecer no futuro, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, não tenha medo. A palavra que mais aparece na Bíblia é: não temas, não tenha medo. Jesus diz a você: não tenha medo. Eu estou cuidando de você. Eu te carrego no colo. Há mais de uma década atrás, irmãos, eu fui impactado com uma pessoa que era minha ovelha, há uns 13 anos atrás. Essa pessoa de excelente condição me disse: pastor, eu vejo todo mundo sofrer na igreja, com muitas enfermidades, muitas lutas, e a minha vida é muito tranquila, minha família é próspera, eu viajo para qualquer lugar do mundo, na hora que quero, e eu tenho medo de que, se o Senhor visitar minha família com uma grande tragédia, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu pude dizer àquela pessoa o seguinte: se o Senhor te levar para o vale da aflição, ou para o vale da sombra da morte, Ele não vai te abandonar. Então creia. E depois de alguns meses, aquela pessoa foi afetada por alguém na sua família, ainda muito jovem, que foi acometido de um câncer terrível, que quase matou aquela pessoa. E a fé daquela pessoa que tinha conversado comigo foi abalada. E depois de um ano de quimioterapia intensa, por sua graça, Jesus curou a pessoa enferma daquela família. E eu pude sentar com a pessoa que tinha me dito que não aguentaria. Eu falei: está vendo? Foi muito difícil, mas você aguentou. Porque o Senhor promete estar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não tenha medo. Não tenha medo. Se o Senhor te colocou nessa aflição, é porque Ele vai estar presente. Se o Senhor te levou para o deserto, é para que você o conheça. É para transformar a sua vida. Não tenha medo. A ressurreição veio para dissipar o medo da nossa vida. Preste atenção, você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Que o Senhor console o teu coração, que Ele tire todo o medo da sua vida, que Ele te encha de esperança, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Primeira bênção da ressurreição, ela nos dá um novo tempo. Segunda bênção, ela nos dá a vitória sobre o medo. Uma das coisas que eu tinha medo no passado, o pessoal dizia: meu Deus, será que eu vou conseguir ficar de pé no dia que o Senhor levar meus pais? Eu estou aqui.
para a honra e para a glória do nome de Jesus. Não tenha medo. Pastor, que outra bênção da ressurreição o texto tem para nós? A primeira bênção, um novo tempo. Segunda bênção, a vitória sobre o medo. Mas em terceiro e último lugar, nesta noite, a palavra do Senhor vem nos falar a alma. E o texto da palavra de Deus nos diz que a terceira bênção da ressurreição que o Senhor nos apresenta aqui é a chegada da paz. Terceira bênção da ressurreição é a chegada da paz. Vamos ler, irmãos e irmãs, o versículo todo comigo? Todos juntos, vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: imagine a cena, irmão. Você está ali no grupo daqueles 120 crentes, com os apóstolos, tremendo de medo, dentro de um salão grande que é o cenáculo, as portas trancadas, vocês aturdidos, chorando. O seu senhor faleceu há 2 dias e de repente não é um vulto, não é um holograma, ele veio em carne, com seu corpo já ressurreto, aparece no meio e diz: Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. A palavra paz, amados irmãos, não significa só a ausência de conflitos. Para nós, paz é a ausência de conflitos exteriores. Mas a palavra paz no Novo Testamento, de onde vem o nome Irene ou Ireneu no português, significa inteireza, significa plenitude, significa integralidade, significa enchimento, significa harmonia, significa o controle do Espírito de Deus. Jesus está mostrando para nós que quando nós cremos em Cristo, a paz não vem para nós de fora, a paz nasce lá dentro do peito, porque o Espírito de Deus habita em nós, e a paz é fruto do Espírito. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz seja convosco. Jesus está dizendo que a minha presença encha a vossa vida, que a minha ressurreição encha e supra todos os espaços do seu ser, que a minha vida traga harmonia para você, que a minha vida te dê a bênção de viver integralmente na minha presença todos os dias da sua vida. Eu vim trazer paz para você, paz com Deus, paz para consigo mesmo, paz com os homens. Shalom, paz a vós outros. Jesus veio para tirar a ansiedade de dentro do seu peito, para dissipar a angústia do seu coração, para te reconciliar com Deus, para te dar a vida eterna. É por isso que Paulo, depois que nós estamos convertidos, depois que Deus bateu o martelo e disse: te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos adotados por Deus, nós temos comunhão íntima com Deus. Jesus veio para nos dar paz com Deus, mas Ele veio também para nos dar paz conosco mesmos. Lá em Filipenses capítulo 4 diz assim: e não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela petição e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas angústias em oração, é isso que o texto diz, clamando, gemindo, gritando, suplicando, agradecendo, a paz de Deus guarda o nosso coração, a nossa mente e enche a nossa vida. Quando nós cremos em Cristo, Deus nos dá paz na vida pessoal, paz no relacionamento com Deus, paz no relacionamento conosco mesmos. E Ele nos dá paz também no corpo de Cristo.
Porque ele diz aqui aos seus discípulos: paz seja convosco. Um texto maravilhoso que ensina isso está lá no Salmo 133. Na minha época de jovem nós cantávamos esse salmo, ele dizia assim: oh, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Para mim também é bom demais ter você ao meu lado, poder pegar na tua mão e te dizer te amo. Para mim também é bom demais ter você ao meu lado, poder pegar na tua mão e te dizer te amo. Esse cântico foi contextualizado, mas no final desse pequenino salmo diz: paz seja sobre Israel. Por que nós não estamos nos insultando e nos atacando na igreja o tempo todo? Porque Cristo morreu para que nós tenhamos paz uns com os outros. Paz seja convosco. Quando nós somos cheios de paz, pessoal, pastor, o que acontece comigo quando eu sou cheio de paz? Em primeiro lugar, meu coração se enche de alegria. O que diz o versículo 20? Depois Jesus disse: paz convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Alegraram, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Depois que o Senhor me abençoa com paz, eu então me dedico integralmente à sua obra, porque ele diz de novo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando o Senhor me dá paz, Ele me enche com o Espírito Santo. O versículo de número 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Quando nós temos paz com Deus, nós podemos viver uma vida de alegria, nós podemos trabalhar com o Senhor, para o Senhor com todo o nosso ser, nós podemos ter comunhão íntima com o Senhor e sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu quero lhe perguntar nessa noite: o seu coração está cheio de paz? Você está angustiado? Você está deprimido? Você está no solo? Cristo veio para te dar paz. Paz com Deus, paz contigo mesmo, paz com seus irmãos. Você precisa então se voltar para o Senhor. Você precisa rasgar a alma para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou triste. Senhor, eu sinto que o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu investi tanto naquela pessoa e ela agora não quer saber mais de mim. Derrame a sua alma. Enquanto você estiver orando, o Senhor vai curando o seu coração. E de repente você se levanta dessa oração outra pessoa, fortalecido, porque você teve comunhão com o Senhor. E você pode ter paz, ainda na circunstância mais difícil da sua vida, porque você sabe que nada na sua vida é por acaso. O Senhor te ama, Ele ressuscitou, e Ele diz para você: eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. O Senhor quer encher a tua vida de paz. Se há alguma coisa te perturbando nesta noite, apresente diante do Senhor. Diga: Senhor, eu estou ansioso, eu sei que é errado, eu estou ansiosa, eu não estou confiando no Senhor. Me perdoa, Senhor, me dá a bênção de te conhecer, de ter comunhão contigo, de ser cheio dessa paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. A ressurreição é uma bênção. E porque ela é uma bênção, ela traz outras bênçãos para nós. E ao olharmos para o texto dessa noite, nós aprendemos que a ressurreição nos dá a bênção de um novo começo, nos dá a bênção de vencer o medo, nos dá a bênção de experimentarmos a paz. Que nessa noite, ao ouvir o Evangelho, você se arrependa dos seus pecados e entenda que Deus está te dando a bênção de começar de novo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, Ele vai te perdoar, vai te purificar e vai transformar a sua vida. Hoje o Senhor quer tirar todo o medo da sua vida e quer fazer de você um cristão, uma cristã, cheios de paz.
Que Deus te visite com as suas mais ricas bênçãos. Que Deus te dê a bênção de experimentar na sua vida as bênçãos da ressurreição. Que Deus te visite com renovo, com reavivamento, com restauração, com esperança, com alegria, com paz, que vem da obra de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.